Pessoal, vamos estar discutindo aqui sobre uma prescrição que apareceu aí nos nossos grupos. Coloquei ela também ali numa provocação técnica nas minhas redes sociais. Vou estar discutindo ela aqui no análise técnica, ética e segura aí para dispensação no dia a dia aí no varejo farmacêutico. Para você que me acompanha aí, toda semana estamos aí com conteúdos aí na prática real do varejo, farmacêuticos, farmacêuticas, equipe da dispensação. Vou deixar na descrição aqui, tá? Antes de iniciar essa análise aqui, vou deixar na descrição aqui o grupo nosso de WhatsApp, que você pode estar entrando lá, grupo aberto, mandar suas prescrições lá, sua dúvida lá, troca de experiência lá, já estamos lá com quase o grupo cheio, tá? E vou deixar também alguns links aí para que os colegas possam conhecer mais aí sobre o meu trabalho. Então tá, pessoal, prescrição aí da magistral, né? A gente percebe aqui que é uma prescrição para fazer a manipulação aí desse medicamento, bupropiona mais naltrexona, bupropiona 90 miligramas associado com naltrexona 8 miligramas. O médico pediu 240 cápsulas, que é aí que gerou dúvidas com alguns colegas. E a posologia, né? Primeira semana, tomar uma cápsula pela manhã. Segunda semana, tomar uma cápsula pela manhã e uma cápsula às 16 horas. Terceira semana, tomar duas cápsulas pela manhã e uma cápsula às 16 horas até o retorno. Problema que ele não colocou o retorno, né? Então, que gerou uma certa dúvida aí entre os colegas e eu vou estar mostrando como realizar essa dispensação. Pessoal, primeiro vamos estar falando dessa associação, tá? É uma associação aí que é nova no mercado, vamos dizer assim, para tratamento de sobrepeso e obesidade, né? Atuam em mecanismos relacionados à fome, à saciedade e recompensa alimentar, demonstra muitos benefícios na perca de peso drástica e na redução do peso corporal. Parte de um plano completo de dieta equilibrada, atividade física e principalmente acompanhamento aí com um profissional habilitado, no caso é um médico, principalmente se for especialista na área, né? Então faz parte aí, inclusive já tem até essa apresentação comercial no varejo. Os colegas aí devem conhecer, que é o Contrave, que é exatamente aquela dosagem da prescrição. Vem com 120 cápsulas, ou comprimidos, né, revestidos de liberação prolongada. A diferença é essa, tá? O que que acontece, pessoal? Muito caro esse medicamento. Se vocês forem olhar aí, se você já atua no varejo, já atua em farmácia, for olhar o preço dele aí, é muito caro, é por volta aí de 900 a R$ 1.000, dependendo aí da região, esse medicamento, né? Ele não tem descontos, PBM, nada, porque é um medicamento inovador. Então, ainda não quebraram a patente dele, ainda não tem genérico, ainda não tem similares. Então, só tem ele ali. E por isso que vários prescritores, vários médicos, pede para ir para manipulação, tá? Pede para ir para manipulação. Então, gerou algumas dúvidas ali, né? E a primeira é se uma farmácia que não é de manipulação pode dispensar o Contrave com aquela prescrição, né? E eu já adianto que não podemos fazer essa dispensação automática, tá? Por quê? O Contrave é de liberação prolongada. A própria bula diz isso, e a própria embalagem. Então, são comprimidos de liberação prolongada. Na magistral, ela indica lá apenas cápsulas, porque é a única composição, forma que a gente tem que fazer. Quem trabalha na magistral sabe que preparamos ali os medicamentos em cápsulas. Pode ter algum malefício ao paciente? Não sabemos. Principalmente se aquele paciente está iniciando tratamento, que eu acredito que é o caso daquela prescrição. Porque vocês viram que aí o médico colocou uma escada, né? Primeira semana a dose reduzida, segunda semana já aumenta a dose, na terceira semana já aumenta de novo a dose. Então é início de tratamento. Provavelmente o paciente está comprando pela primeira vez para iniciar o tratamento e tem retorno. Então são dois indicativos ali na própria prescrição que a gente, com todo cuidado e toda segurança, vamos evitar
de mesmo eu não trabalho na manipulação, querer vender o contrário, o paciente querer o contrário, mas não é bom, pois ele pode sentir algum e vai sentir muitos efeitos adversos, e o médico vai responsabilizar a farmácia ou farmacêutico aí, que é pediu pela magistral. Vários outros motivos que eu vou estar falando aqui, né? Então, se caso você quiser ir vender o contrário, o paciente faz questão de comprar esse medicamento aí, o contrário e tudo, entre em contato com o prescritor. É fundamental para confirmar com o prescritor se você pode dispensar o medicamento contrário, que é comprimido de liberação prolongada, tá? Pessoal, dúvida, tá? Aí vamos analisar agora o que é o papel nosso, farmacêuticos aí, calculadora na mão e calcular se de fato tem que dispensar 240 cápsulas. O cálculo é nosso, né? O prescritor, o médico lá que for, ele define posologia, o tratamento. Então, ele vai fazer lá o tratamento, ele tem toda a liberdade para fazer isso, mas é nós aqui da farmácia que vai analisar essa prescrição, dentre várias outras análises, mas o principal é confirmar se realmente a posologia atende à legislação vigente, visando a segurança de todos, prescritor, paciente, farmácia, farmacêutico, né? Então, você sempre vai calcular pela dose, isso em qualquer prescrição que for, o cálculo nosso é sempre pela posologia e pelas regras vigentes. Então, você sempre olha dose, frequência, duração, a quantidade necessária. A quantidade prescrita não deve ser aceita de forma automática. Ah, o médico colocou 240, eu vou dispensar os 240, a responsabilidade é dele. Se o médico colocar 1.000 cápsulas, eu vou dispensar 1.000 cápsulas, que é a responsabilidade dele. Não é, não é. A responsabilidade é do farmacêutico. O cálculo é do farmacêutico. E isso não é de hoje, não. É de toda a vida. De toda a vida. Você talvez não passou despercebido na faculdade, não lembra, mas é por isso que a gente tem muito cálculo, tá? É cálculo para calcular de fato a posologia, as regras vigentes e cumprir lá para não ter nenhuma intercorrência. E somos responsabilizados por isso. Médico pode ser, talvez, mas se você errar um cálculo de dose, ou dispensar no achismo, ou confiar cegamente no prescritor, você não está exercendo a sua atribuição, a sua função aí de forma correta, tá? Então a gente sempre vai pela posologia. Então você, como você parte pela análise, eu criei esse fluxograma aqui. Identifica medicamento, qual lista ele pertence, qual norma que ele entra, o limite de tratamento que está lá na norma, que é a norma mais rigorosa que tem, que é a Anvisa ali, para dispensar por quantos dias. Faz a posologia, calculadora e a quantidade a ser dispensada, né? Então, naquele caso lá, né, nós vamos fazer o cálculo aqui. Primeira semana, o paciente toma uma cápsula ao dia, então logo na primeira semana ele vai tomar 7 cápsulas. Segunda semana ele vai dobrar a dose, né? Vai tomar 2 cápsulas ao dia, 14 cápsulas. E na terceira semana, 3 cápsulas ao dia, 21 cápsulas. Então você já tem um cálculo aqui, né? Você vai calcular aqui. E do 22º dia, que já é a quarta semana, até o dia 60, por que 60? E eu vou estar mostrando logo no primeiro lado, porque é lista C1, tanto a bupropiona quanto a naltrexona associada, é no máximo 60 dias de tratamento, ele vai precisar ali de 117 cápsulas, né? 39 dias. Total de tudo isso, 159 cápsulas. Então não é 240. 240 extrapola muito o tempo permitido aí pela legislação, pela segurança do paciente. Então, você vai dispensar ali 160 cápsulas, né? Quem trabalha na magistral aí sabe que talvez não tem como fazer ele por ímpar. Então, a gente prepara lá no encapsulador 160 cápsulas aí para estar entregando a esse paciente. 240 em hipótese alguma, porque vai extrapolar, vai sobrar e muito, né? Pode até sobrar em alguns casos, 5, 6, máximo 10 cápsulas ali, uma margem de segurança, mas 240 é praticamente um outro mês aí de tratamento, e esse paciente aí pode não precisar, ou talvez até trocar, não se dar bem com esse medicamento e gastar um dinheiro aí desnecessário. Então, o cálculo que a gente faz é isso. Calculadora lá,
conforme eu disse, da primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, até chegar ali o limite, você calcula como base 60 dias, pois ele é medicamento de lista C1, aplica-se o artigo 59, que a quantidade fica limitada a tratamento correspondente a no máximo 60 dias. A legislação é bem nítida, no máximo 60 dias, todos de lista C1. A exceção, conforme eu até tenho outros vídeos que eu falo aqui, os anticonvulsivantes e antiparkinsonianos, que aí é 180 dias. Não é o caso ali da bupropiona e da naltrexona, né? Então, vamos calcular sempre com base a 60 dias. Está lá até um retorno, não substitui justificativa exigida para ultrapassar o limite legal. Pelo contrário, né, a gente não sabe que dia que é o retorno desse médico. Você que atua na magistral aí, talvez você não tenha acesso ao paciente. Então, você tem que ter acesso à prescrição em sua integralidade. O que que ela está dizendo? Ali ela não fala data de retorno. Talvez o paciente tenha retorno em 30 dias, em 40 dias, em 45 dias. Não sabemos. Então, vamos pela lei, pela ética, pela coerência clínica, pela técnica que fala até 60 dias, né? Então, você vai ter essa margem de segurança lá, que 240 extrapola esse prazo. Então, eu vou dispensar para 60 dias, que dá em torno de 160 cápsulas, né? Então, finalizando, pessoal, sempre vá pela posologia, sempre calcule. Se você não tem o hábito de calcular, ou não gosta de calcular, comece a praticar. Vai aí de vez em quando, vai lá, pede uma prescrição de qualquer medicamento que seja, começa a calcular a posologia. Ah, toma 2 vezes ao dia, dá 2 ao dia, vezes 30, se for para 30 dias, vezes 60. Comece a ter o hábito de calcular posologia, de calcular para que você comece a tomar decisões técnicas aí seguras e inclusive ser referência aí para a sua equipe e para a comunidade, tá, pessoal? Com o RT na prática aí para os pessoais que interessarem, estão gostando do conteúdo, grupo VIP, videoaulas gravadas como essa, abordamos todos os assuntos lá com oferta especial. Vou deixar na descrição aqui um link também para que você conheça mais sobre esse curso aí que está ajudando vários colegas, tá bom? Então, vamos finalizar aqui. Até o próximo vídeo.